Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, né? Estamos aqui mais uma vez reunidos, então, né, para que possamos ter esse nosso encontro diário, né? Vamos colocar assim. Encontro esse onde nós sempre estamos aqui juntos falando de algum tema, meditando, relaxando e rezando juntos, né, durante essa quarentena da Covid-19. Né, os dias têm sido extremamente, eu diria, conturbados em função justamente dos mais diversos conflitos, né, tanto de ordem política, né, quanto de ordem econômica. Hoje de manhã nós tivemos aí uma entrevista coletiva da Organização Mundial de Saúde, né, incentivando justamente ao mundo inteiro, né, a que se mantenha em quarentena, né, é a famosa campanha que, né, está em todos os lugares, fique em casa. Né. Eu também recebi uma série de mensagens de um amigo, né, um conhecido que mora no Irã, né? Ele trabalha na universidade e a situação lá bastante ruim, porque, quer dizer, o Irã sofreu e sofre uma série de retaliações em função justamente do terrorismo, né, das ações terroristas, etc. Né? Os Estados Unidos têm promovido uma série de retaliações, outras nações também o têm feito. Né? Entretanto, isso agora está afetando, além de tudo, afeta também, né, o combate justamente ao coronavírus, o que tem sido extremamente difícil para essa população, né? Porque, veja, todos estão sendo afetados, o Irã está com um índice de contaminação e mortalidade altíssimo. Esse meu conhecido, por sua vez, que é da universidade, né, ele também foi contaminado pelo coronavírus, né, agora que ele saiu da quarentena, ele conseguiu se recuperar, etc. Né, mas agora ele vê as dificuldades que estão sendo vivenciadas também por outras pessoas, já que não está chegando ao Irã medicamentos, não chega ao Irã os instrumentos necessários, né, os elementos básicos, né, para combater, então, a epidemia do coronavírus, então máscara, luvas, etc., tudo isso está em falta lá. Né? E sem falar que já está começando a ter problemas no que tange justamente a questão da alimentação, né? Entre outras coisas. Né? São questões que a gente começa a vivenciar justamente em função de que nós vivemos dentro de uma estrutura econômica mundial globalizada, né? Mas onde alguns grupos e nações, por sua vez, têm um controle maior. O Papa Francisco falava ontem justamente que não é momento de se manter os conflitos, que é momento das nações baixarem as armas, né? Porque existe um inimigo muito maior a ser combatido, né? E o ser humano, né, deve estar em primeiro lugar. Mas nem sempre é assim que funciona, né? Nós sabemos que no mundo em que vivemos, os elementos econômicos, por sua vez, têm uma tendência a falar sempre mais alto. Há sempre uma predisposição, né, a que aqueles que detêm o poder econômico, né, ditem as regras, né, ditem as normas. Só que esse não é o momento para isso.
nós estamos com um sério problema de distribuição de renda no mundo. Na verdade, nós temos um pequeno grupo daqueles que detêm, né, uma grande parte do poder econômico e um outro grupo que, por sua vez, né, não tem sequer recursos. Né? Nós ainda temos diferenças econômicas e sociais absurdas, né, até mesmo entre os continentes. Hoje se fala muito em economias emergentes, o Brasil se encaixa nas economias emergentes, etc. Né? A África do Sul se encaixa nas economias emergentes, só que a África do Sul é só um pedaço da África. Né? Existe toda uma África, né, que não se encaixa na África do Sul. Existe toda uma África onde os processos de exploração advindos tanto do primeiro sistema colonial, do antigo sistema colonial, quanto do colonialismo do século XIX, né, ainda se mantêm, ainda são preponderantes. Isso porque esta África foi marginalizada e continua sendo marginalizada hoje. Né? Em muitos lugares da África não tem medicina, né? Porque os médicos são poucos. Em alguns deles, né, é o trabalho de Médicos Sem Fronteiras que está chegando e que está realizando, né, o trabalho necessário para atender essas populações. Existe fome, né, disseminada nesse continente africano. Muita gente não sabe, mas ainda existe a escravidão na África. Né? Nós temos, na região da Nigéria, um verdadeiro quase que feudalismo, onde aqueles que detêm a propriedade, a grande propriedade, acabam escravizando outros. Né? Pessoas que são submetidas, famílias inteiras que são submetidas a um trabalho que é um trabalho escravo. Né? Porque elas estão presas, né, àquele grande proprietário. Existem grupos que lutam justamente para transformar essa realidade, né? ONGs que buscam transformar essa realidade. Mas não é tão simples, porque tudo isso está enraizado na cultura dessas pessoas. Né? E tudo isso, e muitas vezes, é justificado por elementos religiosos, né? Que eles tiram, então, do Alcorão. Né? Justificando, então, a escravidão e tudo mais. Os grupos, de maneira geral, têm uma tendência a fazer isso. Muitas vezes vão buscar nas suas escrituras sagradas elementos para justificar comportamentos econômicos e políticos que, mesmo sendo errados, né, eles acabam distorcendo o que o texto diz para favorecer os seus interesses. Um exemplo disso é que constantemente nós escutamos as pessoas dizendo: Jesus disse, os pobres sempre existirão. Jesus disse, os pobres sempre existirão. Mas em que contexto ele está dizendo? Os pobres sempre existirão, porque sempre existirão aqueles que estão controlando em suas mãos, né, junto consigo, todo o capital, né, estão controlando o poder político, né, e estão submetendo um grande número de pessoas. Jesus está dizendo isso porque no tempo de Jesus, o templo controlava também o poder econômico. Roma controlava o poder econômico. No caso do templo, mais especificamente, as pessoas saíam de lugares distantes, né, para ir a Jerusalém. E elas chegavam a Jerusalém, elas tinham que se purificar. Elas iam se purificar nas fontes em torno do templo. E essas fontes em torno do templo eram controladas pelo templo. As pessoas iam oferecer sacrifício. Elas compravam, por exemplo, um cabrito para oferecer como sacrifício. Onde elas compravam isso? Na fazenda do sacerdote que ficava em torno do templo. Aí ela ia oferecer o sacrifício. Né?
aquele cabrito que era oferecido, né, a parte de trás do cabrito, né, as patas traseiras, etc., aquela parte mais carnuda, ficava para a família do sacerdote que ofereceu o sacrifício. A parte da frente, as patas dianteiras, ficavam para a família de quem estava oferecendo o sacrifício. Para Deus mesmo se oferecia a cabeça, as entranhas e assim por diante. Né? Agora, é claro, né? Isso custava muito caro. Né? Ninguém podia entrar no templo usando moedas romanas. Então tinham cambistas numa área reservada antes de entrar no templo que faziam justamente a troca das moedas. E é claro, o câmbio era estabelecido por eles. E isso favorecia-os. Né? O templo ganhava com isso? É claro, sem sombra de dúvidas, o templo também ganhava com isso. Então Jesus está dizendo, os pobres sempre existirão por causa de situações como estas, em que o povo é explorado na própria fé. E é claro, interessa que os pobres existam. Interessa que os pobres existam, interessa que eles não tenham formação, que eles não saibam ler e escrever, né? Que eles não discutam as questões. É claro que interessa. Isso é uma forma de controlar politicamente. Né? E no tempo de Jesus isso acontecia. Acontecia, literalmente. Né? As pessoas estavam submetidas ao poder do templo, as pessoas estavam submetidas ao poder do Império Romano. Vocês já imaginaram uma coisa? Um peixe que saísse de Jerusalém, né? Lá do lago do Tiberíades, né? Custando 1 denário, ele chegava a Roma custando 13 denários. O que acontecia para ele custar 12 denários mais caro quando ele chegava a Roma? Os impostos que ele ia pagando até chegar a Roma. E é claro, né, isso também é uma forma de submeter a população. Né? A vida em Roma era uma vida cara, tão cara, né, que a partir justamente do século II, muita gente começa a mudar e começa a procurar suas vilas, né, no interior do Império Romano. Por quê? Porque viver em Roma era muito caro. Então, nós vamos ter, no século II, um grande número de escravos, de libertos, etc., vivendo em Roma. Não é tão diferente, né, do que nós temos hoje, porque essas pessoas que estavam vivendo em Roma, né, que eram escravos, que eram libertos, eram as pessoas também que faziam, né, o trabalho que os patrícios não queriam fazer, porque o trabalho manual, né, o mexer na terra, o construir, o servir, etc., isso não era um trabalho digno para um patrício. Isso não era um trabalho digno para um romano. Né? Hoje nós submetemos as pessoas da mesma maneira. Né? Certo? Hoje, na verdade, né, nós submetemos os nossos brasileiros que vêm do norte, do nordeste, né? Submetemos as pessoas, né, que vivem nas comunidades a fazerem esse serviço. Esses são os pobres. Esses são os que mais estão necessitando nesse momento. E são os menos atendidos. Quando Jesus disse os pobres sempre existirão, ele está falando que, em função, né, da maneira como nós, seres humanos, lidamos com essas questões, é que nós continuamos também reproduzindo, através dos séculos,
esses instrumentos de submissão, marginalização e dominação. Isso tem sido um elemento muito presente. Ah, Gilberto, então isso é a luta de classes? Veja, para uma camada social, né, ela anseia por crescer, sem sombra de dúvidas. Mas muitas vezes nem esse direito lhe é dado. Isso já na época da abolição da escravidão era claramente nítido. A República se fez depois da abolição, né? Porém, nem a abolição resolveu o problema do negro, e muito menos a República que derrubou o Império, né, resolveu o problema do negro. O negro continuou marginalizado. Ele não estava mais na senzala, né? Até porque, naquela época, muitas senzalas, dentro do modelo clássico de senzala, já tinham desaparecido. Geralmente os negros ocupavam casas, né, com as suas famílias, etc. Pequenas casas sabe, chão batido, sapé, etc., tudo mais, né? Mas ocupavam essas casas porque ali ele plantava uma hortinha e sustentava a sua família e não dava tanto prejuízo, tá? Porque era assim que era visto, para o fazendeiro. Né? Agora, veja, o negro foi liberto. E daí? Quem caminhava, por exemplo, aqui no nosso caso, do Rio de Janeiro, né, por longos trajetos, para ir lavar roupa, né, lá no Rio da Uruguaiana, era mulher negra. Quem ainda amamentava os filhos dos antigos barões, né, dos senhores do café, era mulher negra. Quem resolvia os problemas fazendo pequenos biscates, como era chamado, era o homem negro. Quando as fábricas de tecido se estabeleceram, havia um grupo de imigrantes que trabalhava nessas fábricas, mas a grande maioria, aqui no Rio, eram negros. Só que eles ganhavam menos do que o imigrante. Ou seja, o sistema econômico, né, se esmerou em marginalizar, em discriminar, em não dar espaço para estes homens e mulheres. O liberalismo da época dizia que as condições para as pessoas são sempre iguais. Que todo mundo consegue acessar a propriedade privada. Só não acessa quem é preguiçoso e vicioso. Olha, né, esse foi o estigma que plantaram no negro, né, que ele era feito a pequenos roubos, né, e que não gostava de trabalhar. Isso, de uma certa maneira, vai estabelecer a ideia, né, do malandro carioca, que geralmente é negro. É visto assim. Isso também está tão forte que nós encontramos até mesmo na figura do Zé Carioca, que é a personagem criada por Walt Disney quando ele esteve aqui no Brasil. Que, segundo consta, né, é porque levaram ele num terreiro e ele viu a figura do Zé Pilintra no terreiro, e lá então ele se inspirou para criar o Zé Carioca. Independente de como foi, é sempre a figura do malandro. É sempre a figura do malandro. Né? E isto é marginalizar.
Então, se Jesus disse que os pobres sempre existirão, é porque este comportamento continua sendo reproduzido através dos séculos. Porque as coisas, as pessoas não mudam. Entretanto, né, nesse momento que nós estamos vivendo, se não houver uma mudança, se os sistemas econômicos não pararem de fato e verificarem, né, e agirem para solver esses problemas, se nós continuarmos vivendo com esta distribuição de renda desigual em todo o mundo, mas especialmente, né, em nações da América Central, América do Sul, África, regiões da Ásia, né, nós teremos fome. Com certeza nós teremos fome. Né? Não é uma questão das pessoas irem para a rua porque o homem tem que trabalhar, etc., como uma certa figura que eu prefiro nem mencionar o nome falou recentemente. Não é isso. É uma questão de dar àquele que tem direito porque ele foi roubado. E eu não tenho nem uma preocupação em usar esse termo. Ele foi roubado. Na sua vida inteira. Através das estruturas, sabe, violentas a que ele foi submetido. Injustas a que ele foi submetido. Através dos processos de mais-valia a que ele sempre foi submetido. E Jesus fala dessas coisas não só quando ele se referiu a essa questão que é tão usada, né, nos nossos dias para justificar as diferenças econômicas. Né? O próprio um texto bastante característico desse tempo de Quaresma são as tentações de Jesus. Que eu disse para vocês já que, apesar de dizerem que não tem nada a ver com psicanálise, etc., tem sim, tem a ver com psicanálise, tem a ver com economia, tem a ver com um monte de coisa, porque Jesus está falando ali do ser humano. Né? Eu gosto muito dos textos escritos pelo evangelista São Lucas. Né? Por que eu gosto dos textos de Lucas? Porque apesar de muitos dizerem que nós vamos encontrar isso em Marcos, mas em Lucas, né, aparece o Cristo homem. Aparece o Cristo humano. Né? O Cristo humano em relação com os seres humanos. Né? Lucas apresenta um Cristo que se faz irmão de cada um dos seres humanos, independente de serem judeus ou gentios. E eu acho isso fenomenal no texto de Lucas. Sem falar que é o evangelho que valoriza a figura da mulher. Né? A figura da mulher, né, ganha destaque no texto de Lucas. Né? Ele valoriza a figura da mulher, não só, né, através da figura de Maria, a quem ele dá destaque no seu evangelho, né? Mas em diversos momentos ele demonstra que inclusive o próprio Cristo, né, muda a condição da mulher naquela sociedade. Né? Bastaria para isso a gente citar Lucas capítulo 8, versículo 15, né, onde nós vamos ter lá que Jesus se faz seguir por mulheres que o ajudam, inclusive, com os seus bens. Né? O que
numa sociedade como aquela, seria inadmissível. Né? Ele vai dar um destaque, né, no decorrer de todo o seu evangelho, né, nós vamos encontrar sempre a presença de mulheres. E às vezes elas nem se manifestam, mas ele diz, ela estava lá. Né? Porque ele quer dizer o seguinte, ela é tão importante quanto os demais. Então eu gosto, né, deste texto humanizado, né, do evangelista Lucas. E lá no capítulo 4, versículos 1 a 13, ele vai falar então sobre as tentações de Jesus. Ele começa dizendo assim, olha, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Primeira coisa, Jesus vai para o deserto. E ele fica 40 dias no deserto. Né? Deserto, 40 dias. Corresponde ao êxodo, né? Que são 40 anos no deserto. Né? Jesus vai para o deserto realizar um novo êxodo. Né? Para depois, então, de fato, começar a sua vida pública. Mas primeiro ele vai fazer todo um ritual de passagem. Né? Esse ritual de passagem, se vocês estão lembrados, nós já falamos disso, né? Vai se dar nesses 40 dias. Né? Lá no deserto ele foi levado por quem? Pelo Espírito, ele é conduzido, tá, em plenitude. Tá? Homem, né, conduzido pelo Espírito. Ok? Mas em plenitude, então. Né? Ele se dirige para o deserto. E lá, né, ele foi tentado pelo diabo. Nós já vimos que diabo vem de diávolo, que quer dizer aquele que gera divisão, separação. Né? Então, o diabo aí é aquilo que quer fazer com que Jesus rompa com o seu projeto, né? Se desvencilhe da sua proposta, né? Assuma novas propostas mais condizentes com a realidade da época, com as estruturas do templo, né? Com a dominação romana, né? Gerando então divisão entre um projeto de libertação, de salvação, né? E o projeto, né, do templo, do império, que é um projeto de submissão, de marginalização, né, de exploração. Né? Então Jesus vai ser, Lucas já está apresentando para a gente o seguinte, Jesus vai ser tentado, né, a romper com este projeto de libertação, de salvação, né, e assumir esse projeto de submissão, de marginalização, de exploração. Aí então ele dá continuidade. Depois dele anunciar todo esse quadro, ele dá continuidade então. E nós estamos falando de um homem, tá? Nós estamos falando aqui de Jesus homem. Lucas vai apresentar Jesus na condição de homem primeiro. Tá? É só lá no final do texto, né, que isso vai mudar. Jesus quer, ao entrar no deserto, então, viver as emoções, as sensações, as tentações do homem, da mulher, inseridos no mundo. Né? E são estes elementos que se farão presentes, então, em todo esse processo. Né? Bom, ele segue. Né?
Ele teve fome e disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, dize a essa pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu, dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então veja, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Essa é a primeira tentação, que está também diretamente ligada ao livro do Êxodo. Por quê? Porque os hebreus, ou aqueles povos semitas, que darão origem aos hebreus, estão no deserto, e eles clamam a Moisés, dizendo que eles têm fome e que se eles estivessem no Egito, eles não teriam fome, porque lá eles teriam comida em abundância. Eles clamam porque eles têm sede, se eles estivessem no Egito eles não teriam sede, e Deus então manda lá no deserto o maná do céu, a chuva de codornizes, Moisés toca na pedra e jorra água, e assim por diante. Ok? Aqui, Jesus está experienciando a mesma questão, até porque nós também, diante da mínima dificuldade, temos uma tendência justamente a sair reclamando. Nossa, antes eu tinha tudo, agora eu não tenho nada, etc. Geralmente nós sequer temos um parâmetro de comparação justo, porque a nossa comparação é o seguinte, é aquilo que eu quero ter. É o possuir. Nós queremos sempre possuir, e sempre possuir mais. Então o nosso padrão de comparação vai ser, eu tenho e eu quero mais. E se eu perder o que eu tenho, vai ser assim, eu tinha, e agora eu não tenho, me tiraram. E eu quero mais. Dificilmente, nós teremos fazemos uma comparação que vai pensar assim, eu não tenho, mas será que tem alguém que tem menos do que eu? Por que será que este alguém tem menos do que eu? E por que será que alguém não tem nada e eu tenho demais? Eu tenho 10 camisas. Enquanto eu tenho 10 camisas, tem gente que não pode ter uma. Mas eu pego a minha roupa velha e dou para a pessoa, porque ao menos ela pode usar para trabalhar. Ela não quer a roupa velha para usar para trabalhar. Ela quer ter direito a ter uma roupa, não só para trabalhar. Ela quer ter direito a ter o pão na sua mesa todo dia. E a palavra de Deus diz que tem que haver divisão. Que todos têm direito ao alimento e que ele não pode ficar concentrado em uma vontade pessoal. Ele não pode ficar concentrado na minha casa, no meu desejo, no meu anseio. Ele tem que ser repartido. Jesus lá na ceia vai partir o pão. Ele, quando se entrega, ele se entrega não por mim, mas por todos, pela humanidade. Ele, quando multiplica os pães e os peixes, eu não vou discutir aqui como isso aconteceu, eu só quero usar a imagem, Ele está fazendo isso para alimentar milhares. Certo? Então, é uma questão que todos nós temos que pensar e rever. E Jesus está lá, nessa condição, naquele momento, no deserto. Por isso ele diz, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, que vem de Deus. Essa palavra
né? Que vai dizer que todos têm direito à vida. Todos têm direito a comer. Né? E que eu não posso transformar, né? Comida, eu não posso querer que a pedra se transforme em comida para que só eu tenha o que comer. Eu, ao contrário, eu tenho que garantir que a semente, que mesmo a semente que cai entre as pedras, né, produza e gere alimento. E isso só vai acontecer, né, se houver melhor distribuição de renda. Se houver mais respeito pelo ser humano. Se houver, né, aquele amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas não vai ficar somente por aí, né? Continua. O diabo leva Jesus a um alto monte e mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Né? E disse a ele: dar-te-ei a ti todo esse poder e sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Né? Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Pois é, eu vou te dar todos os tesouros, desde que você submeta-se, né, à minha proposta. Você vai ter tudo, desde que você faça o meu jogo político, né? Você vai ter tudo, né? Desde que você pense como eu penso, você vai ter tudo, né? Desde que você creia no que eu creio. Porque no meu jogo político, é o que o diabo está dizendo ali, o diabo está dizendo ali, no meu jogo político não tem lugar para o adversário. No meu jogo político não tem lugar para quem pensa diferente de mim. Quem pensa diferente de mim tem que morrer. Porque ele não vai ter mais lugar neste meu mundo. Quem pensa diferente de mim vai ser excluído. Se quer viver, vai procurar o seu lugar. Os incomodados é que se mudem. Se você quiser, você vai ter todos os tesouros do mundo. Porque este poder eu vou lhe dar. E uma das coisas que nós mais queremos é o poder. É o poder. Muitas vezes esse poder se manifesta, esse desejo de poder se manifesta sem que nós sequer venhamos nos dar conta de que estamos agindo assim. Nós submetemos as pessoas que estão ao nosso redor. Nós agimos sem humildade. Nós mentimos para garantir o controle sobre as pessoas. Nós temos necessidade de likes no Facebook. Já pensaram nisso? Tem gente que fica desesperado se as pessoas não forem lá e não derem um like, né? Na sua mensagem, na sua postagem no Facebook. As pessoas estão ansiosas muitas vezes, principalmente durante esse tempo de quaresma, ansiosas, né, esse tempo de quarentena, melhor dizendo, elas estão ansiosas, né, porque elas querem ser admiradas, elas querem ser vistas. Né?
São como os atuais influencers, né? Eles querem ser vistos, então, sabe, é necessário que as pessoas estejam constantemente entrando nas suas páginas e clicando lá no seu Instagram e assim por diante, porque isso dá poder, né? Eu quero cada vez mais dinheiro. Eu não quero dinheiro para que eu possa viver bem, para que eu possa me sustentar, né? Para que eu possa viver com dignidade. Não, eu quero dinheiro, né? Para poder submeter outros. E as pessoas fazem isso no seu poder religioso também. Né? Religiosos de todas as denominações, eu não vou falar aqui de nenhuma delas, né? Mas que quando ascendem a um cargo, se sentem presidentes de uma nação, não de uma instituição religiosa. E começam a estabelecer, então, quem deve e quem não deve fazer parte daquela instituição. Veja, a própria noção de pecado estabelece isso. Instituições estabelecem que elas detêm a salvação. De alguma maneira, elas detêm a salvação. Só que para você obter aquela salvação, você tem que seguir aquelas regras. A única regra de Jesus era: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e ao próximo como a si mesmo. A regra de Buda era o amor. A regra dos orixás é o amor. E mesmo, né, tão desconhecido, né, o Corão tem como regra o amor. Agora, essas pessoas acabam distorcendo todas as coisas. Né? Como eu disse, né, tomam às vezes um pequeno trecho, né, de algum livro e passam a repeti-lo. Desde que você siga as minhas regras, você terá todo o poder. Caso não siga, por favor, a porta da casa é serventia da rua. O pecado é assim. As pessoas impõem, né, às outras modelos de pecado. Olha, se você não fizer isso, você está pecando. Né? E se você pecar, né, você não vai ter lugar no céu. E então fazem da vida das pessoas um inferno. Né? Porque nós começamos a viver o nosso céu, o nosso purgatório, o nosso inferno aqui mesmo. Dependendo da maneira como escolhemos viver, ou como somos submetidos, ou como nos é imposto viver. É contra isso que Jesus está falando. Né? Certo? O demônio diz: eu vou te dar tudo, né, se você me adorar. Né? E Jesus diz: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Ou seja, Jesus disse: eu não vou romper com o projeto de libertação, né, de Deus, com o projeto de salvação de Deus. Eu não vou me vender a estes sistemas políticos, econômicos que marginalizam, que submetem, que exploram e que matam. É isso que Jesus está dizendo. Né? E vai mais à frente. Né? Aí levou também a Jerusalém
e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. O diabo aí cita para Jesus as Escrituras. Salmo 91. Né? O Salmo 91 é citado aí. Calçarás aos pés o leão e o dragão. Né? Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo e moras à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: sois o meu refúgio e a minha cidadela, és o Deus em quem eu confio. E ele te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Com suas asas te cobrirá, e sob suas asas tu encontrarás refúgio. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem o mal que se propaga nas trevas. Porque se uniu a mim, eu o protegerei e o guardarei. Serás favorecido de longos dias e mostrar-lhe-ei a minha salvação. É daí, desse salmo, que sai, então, a resposta ao questionamento feito, né, pelo diabo, né, a chamada tentação. Né? E Jesus, nesse momento, né, está sendo tentado com uma sensação, né, de ser atendido em todas as suas necessidades. Mandará os seus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos, para que o teu pé não tropece em nenhuma pedra. Né? Já imaginaram uma cena assim? Né? Certo? Jesus sendo trazido nas mãos, né, pelos anjos, né, e depositado na frente das pessoas, e todas as pessoas se curvando. Né? O diabo está dizendo para ele assim: olha, eu vou te dar todos os prazeres de um sumo sacerdote, de um imperador, né, de alguém que controla, né, todos os sistemas políticos, religiosos, etc., né? Eu vou te fazer poderoso, né? Você vai ter prazer na sua vida. Te dou tudo isso. Isso para mim é fácil. Né? Jesus vai dizer para ele, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Por que isso? Né? Porque, na verdade, o texto está sendo concluído, né, com aquilo que existe de mais profundo no ser humano e que nós vínhamos falando nos últimos dias, que é a busca do prazer. Alguém quer a morte? Não, só saúde e sorte. Né? Já dizia o poeta, como eu coloquei para vocês, a nossa vida, né, é uma vida que gira em torno dessa busca do prazer, da realização, né, de todos os nossos anseios, e em busca do prazer, né, nós inclusive vimos que muitas vezes nós fazemos as coisas e uma boa intenção tem um péssimo resultado. Né? Nós queremos o prazer, né, de ser reverenciados pelas pessoas. Né? Todo mundo gosta de ser chamado de bonito, ninguém gosta de que digam que é feio. Né? Todo mundo gosta de ser chamado de inteligente. Né? Todo mundo quer as pessoas babando ovo em torno de si. Né? Porque isso traz gozo, traz prazer. Né? Todo mundo, né, quer ter o seu ego inflado. Né? E, muitas vezes, para que isso aconteça, eu burlo as regras. Eu passo por cima das pessoas.
né? Eu roubo o que não é meu. Eu bajulo outras pessoas para que essas pessoas, né, me elevem, né, e eu seja bajulado. E eu tramo com outras pessoas para derrubar alguém e eu acabo ascendendo como herói. Eu minto muitas vezes, né, para obter proventos, né, e dividendos pessoais. E se alguém me acusar, eu minto e digo que é mentira. E eu choro, né? Eu choro porque eu estou sendo descoberto. Mas as pessoas vão ter pena de mim. E aí eu sou exaltado de novo. As artimanhas do nosso psiquismo são as mais diversas. Mas nós fazemos tudo isso em busca do prazer. Eu coloquei um vídeo hoje no Face, né, que eu sugiro que vocês assistam. Né? É sobre o transtorno de personalidade borderline. Né? Tem até uma musiquinha da Madonna que fala disso. Né? Mas vale a pena ver o vídeo. Né? Esse transtorno de personalidade denota isso. Tudo que nós fazemos para ter prazer. Né? E por que eu disse que esse texto tinha tanto a ver com a nossa vida, com psicanálise e com economia? Né? Porque eu traduzo as tentações de Jesus nos 3 P's. Os 3 P's que norteiam a vida humana. O possuir, o poder e o prazer. Nós temos uma tendência a querer ter, a possuir cada vez mais. Né? Nós pouco nos preocupamos com a má distribuição de renda. Isso não faz parte das nossas reflexões na maior parte dos momentos da nossa vida. E para muitos, né, isso é coisa de vermelho, de socialista, de marxista, de comunista, etc. Não é nada disso. A má distribuição de renda é um pecado social. E aí sim eu vou dizer, a concepção de pecado que de fato está no catecismo da Igreja Católica e que de fato é a concepção de pecado de Jesus, pecado é o que faz mal a mim e ao meu semelhante. Isso é pecado. Se os meus atos prejudicam o meu semelhante e prejudicam a mim, isto é pecado. Tá? Esse é o que da questão. Então nós queremos ter. E não pensamos em má distribuição de renda, não pensamos no sofrimento das pessoas, né? A situação dos nossos pobres, dos povos do norte e do nordeste, né? Desta nossa nação, né? A situação dos párias na Índia, a situação dos africanos, na maior parte das vezes, é aula de história nas escolas, né? Ou nas universidades. É discussão sociológica para a prova, quando devia fazer parte da nossa vida, quando devia fazer parte das nossas reflexões enquanto ser humano. Me perdoem se eu estou sendo muito rígido, mas é isso que eu penso. Né? O poder. É claro, quanto mais eu possuo, mais poder eu tenho. Sabe, eu quero ter o carro mais bonito do que o de fulano, porque isso me dá poder. Eu quero poder frequentar todos os lugares, porque isso me dá poder.
Eu quero conhecer todas as nações do mundo porque isso me dá poder. E daí a gente escuta alguém dizendo, Paris perdeu a graça para mim depois que a minha empregada foi para lá. Entenderam o que eu estou falando? Eu escutei isso. Né? Pois é. Certo? Poder. Poder que é passageiro. Né? O próprio Cristo diz isso, né? Ele chama alguns fariseus de sepulcros caiados, né? Bonitos por fora, mas podres por dentro. Né? Porque lá dentro do sepulcro todo mundo vai ser igual. Né? Ok? E se for cremado vai ser cinza. Tudo se perde. Tudo desaparece. Né? Mas nós saímos em busca desse poder indiscriminado. Né? Por quê? Porque tudo isso nos dá prazer. Né? E esse prazer, de uma certa maneira, governa a nossa vida. Por quê? Porque nós temos necessidade de estarmos realizados. E se não estamos realizados, né, vem justamente a patologia, a neurose obsessiva, a psicose, e a histeria e assim por diante. Né? A questão não é essa. A questão é que muitas vezes a maneira como também nós buscamos essa realização, né, já é patológica. Já é patológica. Né? Eu uso patológico aqui, né, no sentido mais generalizado, né? Porque fecha os olhos para todas as outras questões que são importantes. O que o texto do Evangelho nos diz, né, o que Jesus propõe, é que eu nunca pense, né, o mundo, né, as sociedades, né, os grupos sociais, né, o homem e a mulher, somente a partir do macro. Porque quem olha aqui de cima, né, vê só um globo azul, certo? Com alguns espaços ocupados por terra. Mas quando eu chego no micro, né, eu compreendo então o homem e a mulher. E daí então, se eu parto do homem e da mulher para chegar ao macro, né, para chegar ao mundo, eu vou conseguir desmembrar todas essas estruturas, né, de dominação. Eu vou deixar de ver, né, somente um lado da moeda, né? Eu vou desmembrar e desmontar toda a infraestrutura. Eu vou desmontar, né, todas as ideologias. E hoje se fala muito em ideologia, né? Hoje se fala muito em ideologia como se a ideologia não existisse, né? Em todas as instituições, em todos os grupos políticos, em todos os grupos econômicos. Ela vai estar presente em todos eles. Né? A questão é, né, a que ela se propõe, a serviço de quem ou do que ela está. Né? E que desserviço ela também quer realizar. Né? Mas essas são questões que mereceriam talvez uma outra reflexão. Né? Vamos então, né, passar para a segunda parte do nosso trabalho. Peço perdão, né, mas como eu disse, eu sou um falador inveterado. Né? Então eu falo às vezes demais. Né?
eu vou falando, uma coisa vai emendando em outra e eu acabo passando da hora, né? Mas vamos lá então, né? Vamos passar então para a segunda parte do nosso encontro. Vamos colocar-nos numa posição confortável nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos. E vamos iniciar, né, o nosso trabalho de respiração. Né, inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Vamos lá? Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Vamos agora direcionar a nossa mente para os nossos pés. E vamos sentir que os nossos pés começam a derreter. Eles vão derretendo, como se fosse uma camada de lama que sai deles. Agora as pernas começam também a derreter. Elas vão derretendo, derretendo. A lama vai saindo delas. Agora os quadris começam a derreter, derreter, derreter. O plexo solar e o tronco inteiro começa a derreter. Vai derretendo, derretendo, derretendo. Os braços, os ombros e as mãos vão derretendo, derretendo, como lama que vai escorrendo. As costas e as nádegas vão derretendo, derretendo, como lama que vai escorrendo. A cabeça, o pescoço vão derretendo, 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 como lama que escorre. Do alto começa a cair uma chuva suave
que vai lavando todo o seu corpo, tirando toda a lama. Essa é a lama da raiva, do egoísmo. Essa é a lama das suas mágoas, da sua tristeza. Essa é a lama das suas angústias, dos seus medos. Essa é a lama que te travava e impedia de andar, de se movimentar. Essa é a lama de todas as energias negativas. A chuva cai sobre você e vai levando tudo embora. Vai limpando todo o teu ser. Você vai se tornando um ser translúcido. Sinta. Sinta a chuva que te limpa totalmente. Agora, mentalize uma luz multicor que vem do alto. E ela é derramada sobre você. Vai penetrando cada parte do teu corpo, desde a cabeça até os pés. Ela inunda o seu cérebro, todo o seu sistema nervoso, desce pela coluna vertebral, se espalha por todo o teu corpo, inunda os teus olhos, os teus ouvidos, o teu nariz, a tua boca, a faringe, a laringe, os pulmões, o coração, o esôfago, o estômago, os rins, os intestinos, todo o seu aparelho sexual, nádegas, pernas e pés. Você está iluminado. Sinta a energia positiva que te preenche. Essa luz agora vai te fazer flutuar, leve
levemente você vai começar a flutuar. Você é um ser translúcido e positivo, leve, porque suas mágoas, angústias, medos, tristezas, toda a energia negativa foi embora. Em você ficou amor, paz, alegria, força, coragem, saúde, vida em plenitude. Sinta a plenitude dessa vida em você. Vamos começar a voltar. Você começa a voltar para o lugar onde estava. O seu corpo vai se alojar novamente onde ele estava. E agora então, comece movimentando lentamente os dedos dos pés e os pés. Agora, as pernas, lentamente. Os quadris, o plexo solar e o tronco todo, lentamente. Os dedos das mãos e os braços, e toda a mão lentamente. Agora o pescoço e a cabeça. Movimente lentamente, suavemente de um lado para o outro, em pequenos movimentos. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Agora abra os olhos lentamente. Pois bem, chegamos ao final desse nosso encontro. E como eu digo sempre,
se nós conversamos, estudamos, relaxamos, né, nos positivamos, agora vamos doar um pouco, né, do que recebemos para quem precisa. Né? Vamos mentalizar aquelas pessoas, né, que mais necessitam das nossas orações. Você pode falar o nome dessa pessoa em voz alta nesse momento, você pode simplesmente pensar nesta pessoa ou nestas pessoas também, né? Você pode escrever, se você quiser, tá? Para que nós possamos, então, né, rezar juntos por elas. Né? Eu, mais uma vez, queria rezar pelos mais necessitados, por aqueles que nesse momento estão com falta de alimento, de material de higiene, por aqueles que estão morando nas ruas, por aqueles que não têm e não terão, na maioria das vezes, acesso à nossa medicina, aos nossos sistemas de saúde. Por aqueles que estão sofrendo toda sorte de marginalização econômica e política, tanto aqui no Brasil quanto na América Latina, né, na América do Norte, na África, na Ásia, na Europa, na Oceania, mas especialmente na África, né? E entre os povos latino-americanos, e entre, né, os mais pobres do continente asiático. Por aqueles que são esquecidos totalmente pelos sistemas políticos e econômicos, pelas estruturas de poder deste nosso mundo, deste nosso planeta. Quero rezar pelos nossos médicos, pelos nossos enfermeiros, enfermeiras, por todos os profissionais da área de saúde, pelos cientistas, por aqueles que estão tratando das pessoas e aqueles que buscam um medicamento e uma vacina para esse mal. Quero rezar por cada uma das pessoas, para que elas percebam que nesse momento nós devemos todos ter um objetivo comum, a vida. Né? E o nosso objetivo deve ser a proposta de Jesus, que todos tenham vida e a tenham em abundância. Que as mentes e os corações dos homens e mulheres se voltem para esse grande ideal. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teus são a honra, o reino, o poder e a glória pelos séculos sem fim. Amém. Terminamos o nosso encontro. Eu passei um pouco da hora hoje, peço perdão para vocês, né? Mas queria agradecer, né, a presença de todos vocês, né, nesse momento em que, com certeza, né, juntos venceremos, né, toda essa
essa caminhada, essa trajetória, né? E essa dor que tem tomado conta do nosso mundo, né? Ficando em casa, né? Unidos, mesmo que seja pela internet, mas estamos unidos por um ideal, pelo coração, pelo desejo de um mundo melhor. Tá? Foi muito bom estar aqui com vocês, né? Obrigado pela presença de todos. Estou vendo aqui o William Orcida, Paulo Seda, Hermínia Santoro, Adriana Munhoz, Ângela Storino, Estela Carnevale, Raquel Castro, Nilson Moraes, Rogério Lassance, Penha Alves, Ana Maria Blanco, Mota, Adriana Munhoz, né? Todos vocês, meus amigos, né? Somos todos companheiros de caminhada, então que bom que podemos estar aqui reunidos nesse momento. Obrigado pela presença de todos. Se valeu a pena, vamos divulgar para que cada vez nós sejamos mais, né? E numerosos, por sua vez, sejamos também vitoriosos, tá bom? Um abraço para todos vocês, gente. Tá? Daqui a pouco está no Facebook, né? O vídeo também vai depois para a página do YouTube Momentos da História, né? E para o Twitter, tá? @Prof. Angelozzi, tá bom? Um grande abraço, meus amigos. Até amanhã. Amanhã, 18 horas, a gente está aqui de volta.